Boa noite. No Roda Viva, que começa agora pela TV Cultura de São Paulo, nós vamos discutir as ideias e os rumos da Universidade Brasileira. Vamos falar também sobre política brasileira. O nosso convidado desta noite é o professor Roberto Mangabeira Unger. Carioca, 46 anos. Mangabeira Unger é professor titular de Direito da Universidade de Harvard, onde leciona teoria social, econômica, jurídica e política. É membro da Academia Americana de Ciências e Artes. Ele mesmo se define como um agitador político. Foi um dos redatores do manifesto de fundação do PMDB, partido que abandonou em 1980. Passou para o PDT, partido pelo qual foi candidato a deputado federal sem se eleger nas últimas eleições. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido ao vivo pela TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul e TV Minas Cultural e Educativa. Para entrevistar o professor Mangabeira Unger esta noite no Roda Viva, nós convidamos Marcelo Pontes, diretor de redação do Jornal do Brasil em São Paulo; Mauro Chaves, editorialista e articulista do jornal O Estado de São Paulo; Caio Túlio Costa, diretor da revista da Folha de São Paulo; Ibsen Spartacus, chefe de pauta do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura; professor Jacques Marcovitch, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo; professor Celso Campilongo, chefe do Departamento de Teoria Geral do Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; professor Milton Lauerta, professor de Teoria Política da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e o professor Stephen Kanitz. Como o programa de hoje foi gravado, não será possível haver telefonemas dos telespectadores ao vivo. Boa noite, professor. Boa noite. Recentemente, em São Paulo, o senhor disse que a Universidade Brasileira é um satélite espiritual das universidades norte-americanas e europeias. Por que isso? Eu acho que nós não afirmamos ainda no Brasil as condições para uma reflexão autônoma sobre o país. E há dois grandes obstáculos à afirmação dessa autonomia cultural. O primeiro obstáculo é a falta de condições materiais de pesquisa e, sobretudo, de conhecimento dos países que guardam o maior parentesco conosco. Países como o México, ou a Rússia, ou a China, ou a Índia. O segundo obstáculo é que uma grande parte da intelectualidade brasileira continua a praticar algo que não é ideia nem política, senão a política das ideias. Não se expõe aos riscos de um pensamento capaz de levar a conclusões desconcertantes. Por que o senhor diz que eles têm essa prática de fazer a política das ideias? Porque eles raramente têm praticado uma forma de pensamento que procura não apenas ornamentar as posições já feitas, mas imaginar alternativas de pensamento e de organização social. É isso que está faltando à cultura brasileira. O senhor diz alternativas, mas o senhor também afirmou que, por exemplo, que se tivéssemos um projeto coerente de crescimento econômico, não seríamos capazes de executá-los. Por quê? De executá-los. O senhor acha que não há pessoas no Brasil capazes para executar um... Eu acho que o que mais choca no Brasil hoje é a falência imaginativa das elites. E eu não digo das elites universitárias, eu digo dos quadros dirigentes do país como um todo. Esses quadros abandonaram o antigo projeto nacional populista sem abraçarem a suposta alternativa neoliberal e colocaram o país no limbo em que está. O governo Itamar é o reflexo dessa indefinição, dessa bancarrota imaginativa das elites brasileiras. O senhor diz que o governo Itamar, mas o governo Itamar é uma herança de um processo de impeachment, um processo político que veio do Fernando Collor, ou seja, ele assumiu diante de uma crise. Sim, mas essa rebelião nacional contra a corrupção teria o significado maior de representar a busca de uma vida pública, de um espaço público, que não fosse apenas o instrumento ou o disfarce do interesse privado. Essa rebelião só pode prosperar se ela encontrar o caminho das alternativas estruturais. Se não encontrar, ameaça perder-se no moralismo frustrado e frustrante. O senhor acha que o governo Itamar é um governo sem alternativas, ele não tem um projeto? É um governo que demonstra a falta de projeto de estabilização, projeto de crescimento,
o projeto de redistribuição da renda e da riqueza. Mas esta ausência de projeto é apenas o reflexo da situação em que se encontra toda a elite brasileira. E se a elite brasileira está sem projeto, o país como um todo está de joelhos e não se levantará até que o ressentimento for transfigurado pela imaginação. Por que o senhor acha que as elites brasileiras foram incapazes de fazer esse projeto? Há muitos componentes nisso, nesse malogro. O componente do interesse, do servilismo, da falta de arrojo na ruptura com as instituições convencionais, mas há também o elemento imaginativo, a falta de ideias e a falta de confiança na produção de ideias. Mas o senhor acha que as elites não têm um interesse em buscar um processo, buscar uma saída alternativa para elas, ao menos nesse processo político? Veja o exemplo do debate sobre a inflação. Nós herdamos do passado essa ideia que bastava crescer economicamente para consertar a inflação. Não há recessão a qualquer custo. Essa ideia nos levou às portas da hiperinflação, onde estamos agora. Por outro lado, adotamos a noção de que a inflação é um fenômeno inercial e que basta uma série de truques, de congelamentos de preço e salário e de negociações entre as partes organizadas do país para acabar com a inflação. E assim sonegamos ao país a discussão do verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que o Estado brasileiro, em vez de impor a parte privilegiada do país, o custo do investimento público em infraestrutura e em gente generaliza este custo à sociedade toda através do dinheiro emprestado impresso. Só pode resolver isto dando ao Estado a capacidade de impor essa conta às classes proprietárias do país. Mas é apenas um exemplo. Se não conseguimos sequer encaminhar a discussão da problemática da política anti-inflacionária de forma realista, como podemos aspirar a discutir os problemas mais complexos do crescimento e da redistribuição? Como o senhor acha que o Estado poderia impor esse preço? Eu sustento que o que precisamos é a formulação de alternativas estruturais, de uma mudança do modelo econômico que tenha como contrapartida a mudança do Estado e a reorganização da política brasileira. E na mudança do modelo econômico, eu privilegiaria 4 temas. Primeiro, aumentar a capacidade do Estado de arrecadar, de impor esse custo. E prefiro um tributo... O senhor diz arrecadar mais ou ter mais impostos? Arrecadar mais, porque estamos num patamar muito baixo de arrecadação e, sobretudo, de investimento público. Arrecadar mais. Prefiro um tributo que incida sobre a diferença entre o que as pessoas ganham e o que elas gastam. Segundo, uma política que enfrente diretamente a divisão interna do país entre 2 sistemas econômicos que convivem no mesmo território. Um moderno, capitalizado, favorecido pelo Estado, e outro marginalizado, a míngua de acesso ao capital, à tecnologia e aos mercados. O Estado tem que consolidar uma vanguarda tecnológica que se torne a parceira da vasta retaguarda econômica do país. Terceiro, precisamos impor o capitalismo aos capitalistas e privatizar o setor privado. E, em quarto lugar, precisamos de um vasto investimento em infraestrutura e em gente, e, sobretudo, em educação. Um investimento acompanhado por uma revolução no conteúdo do ensino brasileiro, para que ele abandone o culto da memorização de fatos e passe para a conquista de capacidades genéricas, conceituais e práticas, de analisar, criticar e recombinar ideias e coisas. Marcelo, por favor, depois o Caio.
Professor, o senhor passa 10 dias no Brasil, depois de muito tempo fora, e me recolhe uma impressão muito pessimista, né, de tudo que está ocorrendo aí. O senhor não acredita no governo Itamar, o senhor diz que não há ideias na área acadêmica, o senhor recolhe também uma impressão de muita depressão e desânimo na população. E aí, qual é a saída? Mas esse baixo Temos que esperar a próxima eleição presidencial apenas? Não. Esse baixo astral existe e não existe, quer dizer, é apenas metade da história. Eu acho que a consciência coletiva de um povo sempre tem uma estrutura dupla. Na superfície há sentimentos, hábitos, premissas que refletem a acomodação à realidade dominante. Mas desde que aquele sistema sofra algum trauma, desde que haja uma alternativa, ainda que remota, a essa ordem existente, e aí começam a aflorar os aspectos ocultos e reprimidos da consciência coletiva. A saída do país tem que ser traumática? O que eu sinto no Brasil é uma imensa inquietação, uma inconformidade, uma busca de alternativas. O que falta é traduzir essa busca num caminho político. Mas isso não é um papel dos partidos? Seria o papel dos partidos, mas num país como o nosso é o papel de todos os cidadãos. Sobretudo dos cidadãos com algum acesso à cultura, com alguma capacidade de pensarem por conta própria. Então, a mim me parece que uma das nossas tarefas fundamentais é encaminhar a discussão nacional para o debate sobre as alternativas, as formas alternativas de organização da economia e do Estado. Digo o seguinte, há uma grande mudança ideológica que está ocorrendo no mundo hoje, que nós no Brasil ainda não percebemos. Os velhos conflitos entre estatismo e privatismo, capitalismo e socialismo, estão perdendo seu sentido. Estão sendo substituídos por novos conflitos entre as formas alternativas da democracia representativa e da economia de mercado. As economias periféricas do leste europeu e da América Latina têm quadros dirigentes que começam com o esforço de apenas imitarem e importarem as instituições dos países ricos. E só à medida que esse esforço imitador malogra é que esses países são levados a um experimentalismo institucional involuntário, descobrindo que o pluralismo político e econômico pode e deve revestir entre nós formas alternativas. Este deve ser o caminho principal do debate político brasileiro. Professor, dentro disso, eu vejo um paradoxo muito grande quando o senhor coloca que uma das necessidades vai levar a uma revitalização do próprio Estado, certo? A um reforço do Estado, a um aumento do poder do Estado, inclusive arrecadatório. Quando que o Estado provou no Brasil até hoje que não é um bom gestor da coisa pública. Basta ver a condição das empresas, algumas das quais estão sendo privatizadas agora. O senhor não acha que há uma contradição muito grande quando a gente vê que no Brasil a gente precisa ter cada vez menos Estado e cada vez mais liberdade para as forças do mercado poderem agir livremente? E o senhor vem propor exatamente o contrário? Mas esse é o círculo vicioso que nós precisamos quebrar. A fraqueza do Estado leva ao descrédito do Estado. E o descrédito do Estado justifica a fraqueza do Estado. Nós precisamos quebrar esse círculo vicioso, compreendendo que não há uma relação inversa simples entre fortalecimento do Estado e liberdade econômica. O Estado pode fortalecer-se na sua capacidade de gerir e tributar, na sua capacidade, inclusive, de ser um parceiro do segundo Brasil, sem que este fortalecimento leve a uma supressão da vitalidade autônoma da sociedade civil. Os dois projetos, na verdade, são convergentes. Sem fortalecer e reorganizar o Estado brasileiro, sobretudo sem colocar o Estado brasileiro a serviço desse segundo Brasil, não há salvação para nós. Professor Marcovitch, por favor. Depois o Mauro Chaves. Professor Mangabeira,
O senhor analisa a universidade diante do que o senhor analisa, sua paralisia, e depois observa uma agenda que parte da questão econômica. No âmbito da universidade, o que temos refletido nos leva a concluir que antes da questão econômica, antes da arrecadação, surge um problema essencialmente político neste país. Um país que tem passado, presente e futuro. Um país que hospedou vários fluxos migratórios quando outros países estavam em crise. Países que hoje estão sendo elogiados, estão servindo de paradigma, transferiram para o Brasil várias correntes migratórias nos últimos 70, 80 anos. Portanto, isso não faz muito tempo. Portanto, é compreensível que países atravessem um momento de crises na sua história. Mesmo nos Estados Unidos, ainda no fim do século passado, a Guerra de Secessão provocou um drama para aquele país naquele final de século. Bom, então estamos atravessando a nossa crise. Na nossa crise, nós observamos elites, porque elas existem, mas elites que vivem num fosso dentro delas e entre elas. Quer dizer, um fosso entre o discurso e a prática, e um fosso diante da dificuldade de consertar uma agenda diante das prioridades do país. E uma dessas agendas, que o senhor, aliás, quando candidato, sublinhou a sua importância, é a questão da organização partidária no Brasil e do sistema eleitoral. Foi um assunto que o senhor tratou e que nós consideramos hoje uma pré-condição para lidar com essa agenda. Enquanto não tiver um número aceitável de partidos, com uma representação no Congresso baseada no mínimo eleitoral, 5% ou algo em torno, fica difícil chegar a uma agenda de prioridades. E aí nem a inflação, nem a questão educacional, nem a questão da reforma do Estado se torna possível, porque o Executivo fica isolado do resto. A segunda pedra que nós vamos identificar nesse caminho é uma questão de valores e uma questão do sistema judiciário. A questão da cleptocracia no Brasil é algo conhecido, se revelou quando da questão do governo Collor, mas ficou no governo Collor, no presidente Collor. Isto não desceu como se esperava. E até agora foram os poucos do INSS no Rio que foram até agora presos, confortavelmente isolados numa prisão militar. Como lidar com a questão da estrutura política de um lado e do sistema judiciário do outro? São as questões que eu gostaria de ouvir. Eu não dou nenhuma primazia à mudança do modelo econômico. A mudança do modelo econômico me parece ser apenas a contrapartida à reorganização da política do Estado. E, na verdade, essas duas vertentes, a econômica e a política, mesmo juntas, são insuficientes. Porque a macropolítica, a grande política das instituições, teria que ser complementada por uma micropolítica das relações pessoais. Então, permita que coloque essas questões que o senhor levantou num contexto mais amplo. A tradição política e constitucional das democracias ricas é uma tradição que privilegia dois conjuntos de mecanismos. Em primeiro lugar, consolida práticas que mantêm a sociedade num patamar relativamente baixo de mobilização política. Num país como o nosso, em que nós precisamos de um experimentalismo democrático acelerado, de uma prática reiterada de reformas estruturais, nós temos que substituir essas práticas desmobilizantes por outras que elevem de forma persistente o nível de mobilização política dos cidadãos. Pelo financiamento público das campanhas políticas, pela quebra do cartel da televisão, e pela mudança do regime eleitoral. A minha preferência na reforma eleitoral seria a solução mais radical, o sistema que chamam da lista fechada e do voto proporcional. O partido apresenta uma lista fechada de candidatos e o cidadão tem que escolher entre partidos. E depois tem que brigar dentro dos partidos para democratizá-los internamente. O segundo conjunto de mecanismos tradicionais dessas democracias ricas são técnicas que facilitam a fragmentação do poder e deliberadamente favorecem os impasses.
É o sistema dos freios e contrapesos no presidencialismo clássico? Ou é o imperativo de buscar o consenso dentro da classe política que caracteriza o parlamentarismo? Nós teríamos que substituir também esse segundo conjunto de mecanismos por outros que facilitassem a resolução rápida de impasses entre os poderes do Estado. Professor, uma grande questão da legislação eleitoral é o problema da relação entre dinheiro e eleição. E o senhor tem realmente se preocupado com isso. O senhor tem proposto o financiamento público e o senhor tem proposto formas de se estabelecer um controle ao dinheiro privado na eleição. Acontece que no Brasil, por nossa legislação, nós já temos, de um certo modo, o financiamento público, que são os horários gratuitos, que, inclusive, que não existe em democracias como a norte-americana, existe esse horário gratuito em redes nacionais de rádio e televisão. Nós temos sistemas de inelegibilidades e desincompatibilização, que não sei se isso também é uma coisa tão frequente, isto é, aquele que exerce o mandato, ele tem que se torna-se inelegível ou tem que se desincompatibilizar do próprio mandato para concorrer, para buscar até o caso executivo. E nós temos outros mecanismos, por exemplo, o que proíbe a participação de empresas, pessoas jurídicas nas campanhas, determina apenas que as pessoas físicas possam fazê-lo e com determinados limites, que no caso 200 salários mínimos, e sob controle dos partidos. Muito bem. Essa legislação toda, ela é restritiva, mas ela é também muito farisaica, porque não é obedecida. Quer dizer, nós temos, sob o ponto de vista de arcabouço legislativo, de norma, nós temos realmente uma preocupação contra abuso de poder econômico, etc. Mas na prática, o senhor sabe muito bem, o senhor foi candidato, que essas leis não são cumpridas. Eu perguntaria qual seria a forma de se fazer, já que nós temos que fazer modificações nesta parte fundamental, estamos às vésperas também de uma reforma constitucional, gostaria de saber o que nós poderíamos fazer em termos de legislação nova eleitoral para impedir o abuso do poder econômico, para fazer com que a lei fosse cumprida, seguindo modelos de democracias como a norte-americana e outras. A forma mais simples não é tentar constranger o uso do dinheiro privado. A forma mais simples é dar dinheiro público. É dar dinheiro público em quantidade suficiente para neutralizar o uso do dinheiro privado. Bastaria isso para começar a revolucionar a prática da política brasileira. Mas como impedir, como impedir que o dinheiro privado entre? Porque, digamos, o horário gratuito é uma forma de dinheiro público. Eu estou reconhecendo que é difícil impedir o uso do dinheiro privado. O que eu estou dizendo é que a solução a curto prazo não é impedir o uso de dinheiro privado, é colocar dinheiro público nas campanhas à disposição dos partidos. A França faz isso, professor, e o dinheiro privado entra do mesmo jeito. Eu estou reconhecendo isso, mas se há dinheiro público, o uso de dinheiro privado significa muito menos. Vão usar o dinheiro privado. Não necessariamente. E os que usam dinheiro privado vão ter vantagem, mas a vantagem que terão será muito menor se os que não têm dinheiro têm o mínimo de capital assegurado pela máquina do Estado. Desde que seja transparente, tanto o privado como o público. Desde que seja transparente, desde que diminuído o número de partidos e fortalecidos os partidos como agentes de alternativas programáticas. Professor Celso, por favor. Professor Unger, todas estas sugestões de mudanças institucionais, de uma prática contestadora e de mudança no modelo econômico, possuem implicações jurídicas muito importantes. Então, eu subdivido a minha pergunta em dois tópicos. Em primeiro lugar, é possível, sem uma ofensa à proteção de direitos adquiridos ou a princípios jurídicos importantes, como o princípio da certeza jurídica, que as instituições jurídicas brasileiras ofereçam alguma contribuição para estas importantes mudanças estruturais? Número 1. Número 2. O senhor produziu análises refinadas sobre o Critical Legal Studies Movement, o movimento de crítica jurídica nos Estados Unidos. No Brasil, talvez exagerando um pouco, a manifestação análoga seja a do movimento pelo direito alternativo. Então, eu pergunto, que balanço o senhor faz do Critical Legal Studies Movement e como vê as tentativas de reformulação das práticas judiciais no Brasil e, particularmente, esta discussão em torno do direito alternativo? Eu acho que há duas maneiras principais de encarar
a vocação do direito e do pensamento jurídico num projeto democratizante desse tipo. Uma forma de encarar é ampliar a capacidade de interpretação construtiva dos juristas. Quer dizer, eles podem interpretar o direito à luz dos seus objetivos sociais. É isso que tem sido privilegiado nos Estados Unidos. Mas isto aí tem um limite, porque é como que uma espécie de bonapartismo coletivo de juristas que se substituem aos cidadãos, reconstruindo o direito à luz de uma visão mais progressista, que a consciência popular não abraçou. Muito mais interessante, a meu ver, é uma segunda maneira de encarar a vocação do pensamento jurídico. Que o pensamento jurídico, nesse segundo entendimento, tem como tarefa principal fazer a análise, a crítica e a proposta das instituições. Que a vocação do pensamento jurídico é ser uma tentativa de ampliar a conversa democrática. E que o pensamento do jurista, antes de dirigir-se ao juiz, dirige-se ao cidadão e aos partidos políticos e movimentos sociais. Nós precisamos, urgentemente no Brasil, de uma consciência jurídica que caminhe nesse sentido, que procure ser como que a assistência técnica da cidadania. Mas nós temos essa consciência jurídica. Um dos grandes problemas nesse país é justamente a famosa frase do direito adquirido. O que mais impede o progresso desse país é algumas pessoas usando o direito de adquirido. Por exemplo, a ministra Zélia recebe a aposentadoria do pai por ser filha solteira. Isso é um direito adquirido constitucionalmente. E isso impede, caso não há Estado que aguente pagar aposentadorias. Era só um exemplo, tem mais 600 mil pessoas com 45 anos de idade aposentadas. Agora, juridicamente, o direito deles vai contra o meu direito adquirido de aposentar, porque eu não vou poder me aposentar, porque eles se aposentaram com 45 anos e usaram todo esse dinheiro, que é meu, do Jacques e de todo mundo aqui presente. Você permite acrescentar aí as aposentadorias precoces dos deputados com 8 anos, por exemplo, e todos os privilégios corporativos que são sacramentados na Constituição. Mas não vamos confundir a consciência jurídica com a apologia de determinada estrutura institucional. O que o direito pode contribuir à democracia é mostrar que abstrações como a ideia de uma economia do mercado podem ser traduzidas em instituições radicalmente diferentes. Vamos ver, por exemplo, o debate do plebiscito, que discutiram presidencialismo e parlamentarismo como se esses rótulos tivessem conteúdo predeterminado, quando, na verdade, podem assumir formas radicalmente diferentes, com consequências radicalmente diferentes. Essa seria uma das missões fundamentais da consciência jurídica, demonstrar o grau de liberdade coletiva que é sonegada ao país. E, em vez de desempenhar essa função, o pensamento jurídico faz o oposto, contribuindo à mistificação, fingindo que esses rótulos, como economia do mercado ou como parlamentarismo, têm um conteúdo predeterminado. Professor Lahuerta, por favor. Professor, o senhor tem insistido na perspectiva de uma agenda nova, né, em vários aspectos, aspectos institucionais e até mesmo econômicos. A pergunta que eu lhe faria é o seguinte, quer dizer, para se ter uma agenda nova, não seria necessária uma atualização intelectual que hoje faz falta na nossa sociedade, primeiro ponto, e não seria necessário também algum tipo de consenso? Eu lhe pergunto isso pegando um outro ângulo da sua colocação, quando o senhor fala que na universidade hoje se faz uma política de ideias e não se produz ideias criativas, né? Agora, essa não seria uma tendência universal decorrente da própria especialização, da profissionalização das disciplinas acadêmicas e até, de certo modo, da própria modernização econômica, né? Quer dizer, em suma, o que seria específico da nossa sociedade no que se refere a essa questão da universidade. E com relação à questão do consenso, quer dizer, o senhor tem colocado que, no fundo, a busca de consenso ela acaba reproduzindo uma certa ilusão, a ilusão da cordialidade política. Quer dizer, eu lhe perguntaria se, ao o senhor pôr nestes termos o problema de insistir na perspectiva de que o que é decisivo é um governo disposto a enfrentar uma oposição feroz
e disposto a submeter empresários à disciplina de uma concorrência que não existe hoje no Brasil, o senhor também não estaria incorrendo numa certa ilusão, uma ilusão voluntarista? Sim. Eu começaria a ilusão por dizer... do governo forte, porque a pergunta ela fecharia com o seguinte, quer dizer, como um governo poderia ser forte num contexto em que o Estado brasileiro está destruído? Eu começaria por dizer que o nosso problema no discurso político e na prática política não é a falta do consenso. O nosso problema, em certo sentido, é exatamente o inverso. O nosso problema é a existência do consenso. O consenso em relação à agenda nova. Sim, mas os partidos políticos brasileiros convergem hoje no mesmo ideário, na verdade, no mesmo vocabulário social-democrata, que é fantasioso e que sonega ao país a discussão de verdadeiras alternativas estruturais. Então, esse ideário social-democrata, de que participam todos os partidos políticos brasileiros, desde o PDS até o PT, não propõe uma estratégia concreta de crescimento econômico e propõe uma forma de redistribuição que é claramente inviável, que é a redistribuição por mecanismos compensadores. Tira do Brasil 1 para dar ao Brasil 2. Mas muito antes de alcançar a dimensão necessária para resolver os problemas da maioria aprisionada no segundo Brasil, essa transferência começaria a desorganizar o primeiro Brasil. Então, não há nenhum projeto de redistribuição viável que não passe pelo enfrentamento desse dualismo interno, dessa divisão entre dois países e dois sistemas. Então, o que nós precisamos, nisso como em tudo, é uma dialética de conflitos para criar essas ideias. Não é o consenso aquilo que precisamos, mas a ruptura do consenso ou do falso consenso. Ibsen, por favor. Por favor, eu gostaria de entender, na prática, como é que funcionaria essa agenda que o senhor propõe em contraposição à agenda social-democrata. Ela me parece que começou a ser desenhada ainda no governo Collor, a partir de uma proposta neoliberal, e foi sendo amarrada com injeções esporádicas de alguns parlamentares e alguns grupos organizados, inclusive empresários. E ela é, na prática, o seguinte: depois do plebiscito, faríamos, num sistema parlamentarista, uma série de reformas políticas, que inclui reforma do sistema partidário, reforma do financiamento de campanha e várias outras questões relacionadas à própria economia, dentro desse perfil próximo do neoliberalismo. Como seria essa agenda na prática? A partir de onde começaria a ser feita essa agenda? Agenda alternativa, Sim. de onde começaria? E como ela se desdobraria, no caso, institucionalmente, dentro do Congresso, com projetos de reforma, que projetos seriam? Eu acho que há três condições fundamentais para a realização de uma agenda alternativa desse tipo. A primeira condição é uma convergência dentro da esquerda. É a construção de uma série de alianças políticas e sociais, primeiro políticas e depois sociais, que sustentem uma alternativa desse tipo. Nós temos hoje no Brasil duas esquerdas, uma voltada para o Brasil moderno, consciente, organizado, e outra voltada para o Brasil da bagunça. Então, essas duas esquerdas refletem a divisão do país que deveriam ter por tarefa superar. E por isso acabam sendo partes do problema, em vez de serem partes da solução. Segunda condição é o desenvolvimento de um discurso político, uma prática política, uma forma de imaginar e de praticar a política, que combine a política orientada ao Estado e aos partidos políticos com a política que se desenvolve dentro da sociedade civil, organização por organização, grupo por grupo, e que, ao mesmo tempo, junte a política como apelo aos interesses reconhecidos e a política como apelo aos mundos alternativos, a política como estratégia e a política como profecia. Agora, eu sustento que há ainda uma terceira condição, que é mais psicológica e moral do que coletiva e política. Nós estamos agora vivendo um quadro de desesperança. E a esperança é muito mais a consequência do que a causa da ação.
Então, uma das condições para a formação de uma alternativa desse tipo é que muitos brasileiros, em suas vidas individuais, tirem a couraça protetora e se exponham ao risco e ao despojamento, aceitando um grau mais elevado de vulnerabilidade pessoal. Que sejam eles, cada um a seu modo, pequenos profetas, para que sejam também depois cidadãos. Começar pelo presidente? Professor, por favor, eu continuo sem entender na prática como isso se daria. Quer dizer, o âmbito de discussão desse novo sistema alternativo, ou dessa nova proposta alternativa, qual é? Temos pouco tempo, tem uma revisão constitucional, já há algum consenso em torno de algumas ideias. Como você coloca? Eu não acredito que haja um âmbito privilegiado. O âmbito tem que ir desde o Congresso Nacional a qualquer família, a qualquer fábrica, a qualquer escritório. O país tem que virar um clube de debates. O país tem que se lançar nessa discussão dos seus futuros alternativos. Não se pode dizer que haja uma arena prioritária para a resolução desse problema, que a salvação vem de um lugar, a salvação vem de qualquer lugar. Esse é o ponto essencial para compreender. Mas desculpa, professor Magalhães, nós não estamos na Suíça, onde é um país pequenininho. De certo modo, de 10 anos para cá, a sociedade brasileira tem aprendido a cobrar. Ela tem essas discussões, esse debate público, de um certo modo, se o senhor pega de 10 anos para cá, tem se intensificado em todos os níveis. Apesar de tudo isso, nós não chegamos ainda à coisa concreta, né? E a coisa é fundamental, mas o senhor fala, por exemplo, que o investimento fundamental é em gente. O senhor tem repetido isso. Muito bem, por que não se investe em gente? Por que não se investe em educação se todo candidato a qualquer governo coloca como meta prioritária a educação e depois não cumpre? Por que essa razão? Que mal, que vício existe nessa elite que faz com que as coisas não aconteçam e que faz com que o judiciário não funcione e que as leis não sejam cumpridas? Pois é. O que tem por trás disso? Qual é a etiologia da coisa, professor? É uma combinação, não é, de egoísmo e de desesperança, que nós só vamos vencer por uma prática de resistência, por uma insurreição nacional, que não é como que um fenômeno revolucionário que acontece de repente, mas que é uma mudança gradativa dos brasileiros que se levantam. Há um contraste entre as suas observações. O senhor diz, já fazemos isso, e o senhor diz, não podemos fazer isso porque não somos a Suíça. Eu acho que começamos a fazer isso. Mas não é uma coisa nem outra. O país está inconformado. Debaixo dessa apatia, há essa imensa indignação, que não tem voz política ainda, mas que pode ter. Onde é que o senhor vê esse fenômeno? Onde é que o senhor percebe? Eu vejo em toda parte. Por exemplo, nessa campanha política, a malograda que eu fiz a deputado federal foi uma experiência muito interessante. Eu não tinha nenhuma estrutura, não tinha nenhum dinheiro, não tinha nenhum apoio, não tinha nenhum automóvel. Então, imaginava aquilo como um gesto cívico. Então, depois eu fui ver que, naturalmente, como qualquer um poderia me ter dito, os votos vieram dos bairros de classe média do Rio de Janeiro, do Flamengo e do Botafogo, onde não apareci. Fui lá com meus panfletos programáticos, subir nas favelas e percorrer a Baixada Fluminense, onde a maioria das pessoas me tratava como estelionatário, porque eu pedia algo, o voto, sem oferecer nada em troca. Mas em todos esses ambientes, por mais pobres e desinformados que fossem, havia sempre uma minoria que respondia, que se separava dos outros. Então eu sinto que em todo o ambiente no Brasil, há pessoas dispostas à resistência, desde que seja oferecida a elas uma alternativa encarnada, uma alternativa apresentada em forma de carne e osso. O senhor quer um líder, então, professor? O senhor está procurando um líder para canalizar essa insatisfação? Não é um líder, não é a interpretação correta do que eu disse. O que eu disse é que muitos indivíduos, em muitos âmbitos da vida social, precisam dar aos outros brasileiros, o exemplo do risco, da ruptura, da resistência e da esperança. E que esse trabalho exemplar é que é a forma essencial da subversão da ordem estabelecida no país. Não é uma visão muito romântica, não, professor? É uma visão romântica que me parece ser uma parte essencial do realismo. Olha, eu acho que ser realista e ser visionário são duas tarefas, duas ambições conexas.
Porque o realista não pode ser a pessoa que confunde o possível com o existente. O realista precisa ser a pessoa que compreende as coisas como funcionam à luz das coisas como poderiam ser. E que aprofunda a visão da realidade, compreendendo os caminhos e os limites da transformação. Essa é a trajetória do realismo. É desses realistas que nós precisamos no país. E não dos pragmáticos, antipragmáticos, que são a maldição da política brasileira. Eu quero Por exemplo, descrever professor, dois. Por exemplo, a grande maioria dos políticos brasileiros. A grande maioria dos políticos brasileiros. Eu quero lhe contar, porque o que tem caracterizado a política brasileira é a prática repetida desses golpes de esperteza, confirmando o que disse Richelieu, que o mais sabido é sempre logrado em primeiro lugar. Porque esses espertalhões veem os seus projetos sempre malogrados. Então foi uma coisa depois da outra, um golpe de esperteza depois do outro, conduzindo o país ao descalabro em que está. Professor, no primeiro bloco o senhor fez uma longa, ampla análise sobre a situação brasileira, como bem lembrou o Marcelo, inclusive, uma visão bastante pessimista. Eu gostaria que o senhor nos contasse como é visto o Brasil entre os seus colegas de universidade, ou seja, o senhor transmite a eles esse seu pessimismo, eles acham que é por aí mesmo? Não, permita que eu diga que eu sou menos pessimista, sou menos pessimista do que qualquer das pessoas com quem eu tenho falado no Brasil. Eu acredito na existência e na viabilidade dessas alternativas. Eu acredito que nós temos os elementos para construir aqui uma forma exemplar de democracia que oferece à humanidade um exemplo real de um outro caminho. Eu acredito também que a cultura brasileira tem uma mensagem a oferecer à humanidade, que no coração da cultura brasileira a ideia da vida humana elevada ao plano da pujança da própria natureza, mas desonorada das ilusões da grandeza pagã e sublimada pela ternura do amor cristão. Eu não sou pessimista, eu sou uma pessoa que acredito no Brasil como o lugar de formação de uma experiência humana alternativa. Agora, o Brasil no mundo, a sua como os seus colegas de universidade veem o Brasil desapareceu do horizonte. O Brasil sumiu do horizonte. O Brasil não existe. É visto como um país em que as elites não conseguem arrumar as coisas. Está completamente marginalizado dos grandes blocos que se estão formando no mundo. É preciso compreender a grande mudança que está ocorrendo na divisão internacional do trabalho. Aquela indústria tradicional de produção em grande escala de bens padronizados, com maquinária rígida e mão de obra semi-qualificada, que os economistas chamam de fordista, está sendo desmontada nas economias ricas para ser remontada nas economias de vanguarda do terceiro mundo, como a brasileira. Serve aqui para reproduzir os bens de consumo produzidos nos países ricos, mas não nos permite concorrer no mundo, senão à base da repressão dos salários internos. E muito menos permite equipar esta retaguarda imensa e marginalizada da economia brasileira. Então, a contrapartida, o complemento dessa política de enfrentamento da divisão interna do país é uma rebelião nacional contra o papel que está sendo preparado para nós na economia mundial, de sermos o receptáculo de um fordismo de segunda mão. Nós precisamos aproveitar as vantagens correspondentes às nossas desvantagens. Estamos marginalizados desses grandes blocos econômicos que se estão formando no mundo. Mas a nossa pauta de exportações é muito distribuída pelo mundo todo. Então vamos pela ação diplomática, pelo multilateralismo quando necessário e pelos acordos bilaterais quando possível, criar o espaço para esta ampliação, esta expansão da concorrência brasileira, sustentada numa vanguarda tecnológica que ao mesmo tempo procure equipar esse segundo Brasil.
Essa seria uma grande tarefa de afirmação nossa no mundo que se está reorganizando. Mauro Eu Chaves. queria recuperar 2 pequenos pontos do bloco anterior. Como nós falamos da cobrança da sociedade, um exemplo me ocorreu o seguinte: nós não imaginávamos, há 10 anos, por exemplo, que pessoas fizessem cobranças diretas ao poder público, como, por exemplo, fechar uma via pública, uma estrada para fazer uma passarela. Por exemplo, pessoas que, como no Sul, aconteceu há alguns meses, saíram correndo atrás de um juiz porque estava veraneando com uma chapa branca do tribunal. Esse tipo de coisa não acontecia. As pessoas atualmente cobram mais, as pessoas não deixam furar fila. Quer dizer, pequenos detalhes da vida cotidiana, e o senhor se refere sempre a essa importância da vida cotidiana, não só das coisas institucionais. Isso tem revelado uma certa evolução da sociedade. Agora, o problema é o seguinte: quando o senhor faz uma crítica generalizada das elites, da classe política, isso num país como o Brasil, e se fosse em outro país, Estados Unidos, qualquer lugar, tudo bem, mas num país como o Brasil, latino-americano, isso sempre leva a um tipo de informação para o grande público de descrença nas instituições. E, evidentemente, o que se lê imediatamente é a possibilidade de golpe militar, tá certo? Porque sempre há uma alternativa, as pessoas pensam nesse risco. Eu queria que o senhor analisasse um pouco esse risco, se essa descrença generalizada ou essa crítica, de certo modo, exageradamente concludente à classe política não pode levar a um temor, a um risco de valorização de um golpe militar. O golpe militar no Brasil tem 2 condições essenciais. Uma condição é institucional, é esse mecanismo de impasse entre o presidente que propõe reforma e a maioria que resiste, dentro e fora do Congresso. Vamos mudar essa condição reformando o presidencialismo. Essa seria a tarefa. A segunda condição é social e cultural. O golpe militar exige uma unidade no oficialato. E a unidade no oficialato reflete a unidade do sentimento de classe média. Um governo popular que levou a classe média a antagonizá-lo, já perdeu. E o golpe militar é apenas o fim da história. E golpe tipo Fujimori? Sim. Golpe tipo Fujimori seria apenas uma variante do mesmo desfecho. Porque um verdadeiro projeto popular no Brasil nunca se poderia sustentar por uma forma golpista. Não encontraria o respaldo necessário nesses quadros médios da sociedade brasileira. Agora, voltando ao seu outro tema, que é o aumento dessa capacidade reivindicatória dos brasileiros. Eu vejo isto como um prenúncio de grande esperança. Porque esse sonho brasileiro que eu descrevi, esse sonho de informalismo, de exuberância, de pujança na vida, esse sonho é comprometido e maculado por essas lógicas repressoras da vida cotidiana. É aquela mistura de poder, troca e sentimento, a parceria escusa que se estabelece entre o apadrinhamento personalista e a rigidez burocrática, um dando oportunidade para o outro, e a polarização em cada episódio da vida social entre os conhecidos e os estranhos, os incluídos e os excluídos. Essas são as lógicas repressoras da vida cotidiana. Mas os brasileiros estão começando a subverter essas lógicas. Então, eu sustentaria que essa é, por assim dizer, a base existencial, a base na micropolítica das relações pessoais, de uma outra visão da grande política das instituições. Porque se as pessoas começam a adquirir esperança nessa experiência imediata, elas têm esperança também para mudar as estruturas mais amplas. Professor Marcovitch, por favor, depois você, Celso. Destacando algumas concordâncias com relação aos seus pontos de vista. Em primeiro lugar, a diversidade cultural que caracteriza o Brasil e que faz do Brasil um país que pode ser um país fonte de luzes, fonte de caminhos para o resto da sociedade humana. O segundo ponto é a revolução educacional que o senhor propõe. Eu acho ela indiscutível. Ela começa na sala de aula, na relação aluno-professor,
e a questão do dualismo crescente que tem elevado o desrespeito ao ser humano. E quanto a isso, eu acho que nós temos que sublinhar esses pontos que o senhor levantou. A questão começa quando o senhor vê a universidade, como aliás eu a vejo também, como um lugar onde surgem as alternativas, são levantadas alternativas globais para o país, para que correntes estruturadas da sociedade se apossam dessas alternativas e começa, via o conflito, a defendê-las para a sua implantação. O que nós temos visto nesses últimos anos no Brasil são alguns acertos que foram mais pelo caminho da concertação. O caso do ABC recentemente. Capital e Trabalho se entenderam em torno de um contrato de 2 anos e meio e que foi a única forma de evitar a exclusão da realidade mundial. E aí houve um entendimento acirrado, mas que chegou a um programa de entendimento. A cidade de Curitiba, cujo prefeito é do seu partido, não utilizou a estratégia do conflito, pelo contrário, para viabilizar o seu projeto urbano, utilizou a estratégia da concertação. Então, o que eu queria entender, concordando com esse papel que a universidade, na minha opinião, está desempenhando em parte, mas deveria desempenhar cada vez mais, de apresentação de alternativas, se a via do conflito e da desestabilização é a única, ou se em certos casos, como aqueles que nós citamos, é o caso de Fortaleza e do Ceará é um outro exemplo, existem realidades no Brasil que exigem um mínimo de concertação. Eu não vejo as vias de conflito e de pacto como excludentes. O problema de uma política de pactos é que uma política de pactos é mais facilmente viável no Brasil organizado. E o outro Brasil? Tome o caso das propostas políticas do PT na última campanha presidencial. É um exemplo típico. Apresentava 2 propostas principais. A redistribuição pela política salarial, que não alcança a maioria dos brasileiros no subemprego, no emprego instável, e a estabilização econômica pela negociação em câmaras setoriais, o mini-corporativismo, a concertação, mesas às quais o Brasil da bagunça, o outro Brasil não senta. Então, uma imaginação política que privilegia os pactos, que privilegia o diálogo organizado entre as forças organizadas, está esquecendo o enigma brasileiro, que é aquele outro Brasil que está lá atrás e que, se for esquecido, se vingará pelo voto ou pela violência. Professor Celso, por favor. Professor Unger, as suas análises privilegiam mesmo, ou até colocam, dão um espaço, conferem um espaço privilegiado ao Brasil número 2, ao Brasil não integrado ao mercado. E talvez em decorrência disso mesmo, é que as suas análises a respeito da economia do Estado de São Paulo, por exemplo, sejam assim, análises bastante duras, não é? Porque, afinal de contas, no Estado de São Paulo está concentrada a economia do Brasil número 1, os setores mais modernos, mais articulados da economia, os setores mais articulados do trabalho, os setores mais articulados do capital. Eu pergunto, qual o papel a ser desempenhado pelo Brasil número 1, por estes setores organizados, dentro da sua alternativa transformadora? 2 grandes revoluções econômicas têm que ocorrer nesse Brasil organizado. Em primeiro lugar, a revolução que eu descrevi como a imposição do capitalismo aos capitalistas. O que significa isso, professor? Verdadeira concorrência, legislação antitruste, limites ao nepotismo e ao direito de herança, quebra dos oligopólios, responsabilidade privada pelo custo do investimento público. E a contrapartida a essa privatização do setor privado é dotar as empresas públicas de um regime de autonomia empresarial e responsabilidade financeira. Segunda revolução econômica no Brasil moderno... Vão quebrar todas, né, professor? Como? Vão quebrar todas. Não vão quebrar todas. Não vão quebrar todas, porque desde que não sejam elas também obrigadas a subsidiarem tanto o Estado brasileiro quanto os produtores privados, poderão adquirir as condições da viabilidade. Não vamos esquecer... Mas isso é uma coisa extremamente desejosa, professor. Os políticos brasileiros mostraram que não têm condições de gerir uma empresa estatal. Não concordo, porque não se trata... Justamente a empresa estatal não pode ser gerida por políticos. Exatamente. Ela tem que ter autonomia empresarial. Exatamente. Não vamos esquecer que na nossa economia, em que empresas privadas foram e são tipicamente negócios de família,
Foi nas empresas públicas. O senhor acha que se abriu possível, o com a caminho. elite que existe no Brasil, profissionalizar a empresa estatal? Foi nas empresas públicas, já no passado, empresas como o Banco do Brasil, o Vale do Rio Doce, que se abriu o caminho para uma meritocracia de classe média, para a gente subir sem ter ligações de família. Mas isso acabou. As empresas públicas pagaram uma grande parte do preço dessa política do dinheiro fácil, do dinheiro impresso e emprestado, que desorganizou progressivamente a economia brasileira. Mas hoje não tem um caminho inverso? Por exemplo, no caso da burocracia, os fundos de pensão de estatais, sempre que há um rombo neles, há uma injeção do Tesouro na empresa que injeta dinheiro no fundo de pensão. Hoje não seria Empresa pública e contrária? empresa politizada são duas coisas diferentes. Difícil ser mais politizada. Olha, eu conheço dois exemplos, Vale do Rio Doce. Nossas grandes empresas Não é mais fácil privatizá-las, então? Não, porque algumas não podem ser privatizadas. E vou dizer por quê. Está ligado ao problema do dualismo, está ligado ao problema da rebelião contra o Fordismo de segunda mão, o Fordismo descartado. Nós não vamos poder mudar de padrão industrial e não vamos poder equipar essa segunda economia brasileira levado só pelo curto prazo do cálculo do lucro. Nós precisamos ter algum setor da economia brasileira, bancos e empresas, indústrias, que possam pensar e agir estrategicamente, segundo uma visão de longo prazo. São os bancos estaduais que estão quebrando o país? Sim, justamente os bancos estaduais. Sim, mas bancos públicos de fomento, de investimento, não bancos estaduais que são obrigados a ser, a nível estadual, os agentes da política do dinheiro fácil. Agora, eu dizia, para terminar de responder a sua pergunta, que há uma segunda revolução que tem que ocorrer nessa parte moderna da economia, que é justamente essa mudança de padrão, para não ser apenas esse Fordismo atrasado, para não ser apenas a vanguarda do atraso, para poder representar uma indústria de ponta que produza de forma não padronizada, com mão de obra altamente qualificada. E que, por isso, seja capaz de produzir aquilo que a retaguarda econômica precisa, de acordo com a capacidade de assimilação tecnológica dela. Agora, é claro que essas mudanças econômicas no Brasil moderno precisam ser complementadas por uma mudança na organização social e política. Professor, mas dá licença, só um minuto. Eu acho que o senhor está fazendo o senhor está desejando algo tão perfeito e está esquecendo alguns dados bastante reais. O país está passando por uma depuração muito grande. Se alguma coisa o ex-presidente Collor fez, por exemplo, foi permitir que o capitalismo se reintroduzisse no Brasil. Até o plano Collor, nenhuma empresa brasileira vivia da sua produtividade. Ela vivia do seu lucro financeiro. Hoje, as empresas estão se reorganizando, nós estamos enfrentando um desemprego muito grande, a classe média está se empobrecendo, mas as empresas estão procurando viver da sua produtividade. No nosso ramo, por exemplo, que é o ramo das comunicações, as grandes empresas estão hoje se depurando para viver da produtividade do seu produto, daquilo que ela produz a mais, e é dali que ela vai tirar o seu sustento e o dinheiro para pagar os nossos salários, inclusive. Certo? Isso é uma depuração muito grande, quer dizer, é uma coisa que a recessão está trazendo, o capitalismo está sendo introduzido. Isso que o Mauro Chaves falou já está acontecendo. Agora, o seu modelo, ele parte de grandes desejos e que pressupõem uma organicidade muito grande, que não existe, assim, num estalar de dedos. Vamos falar do específico. Então vamos ver o que é possível, inclusive com essa elite que, malgrado ela mesma, está enfrentando hoje essa reintrodução do capitalismo no Brasil. Mas vamos falar do específico e depois do geral. Específico. Concordo, houve um avanço modesto no grau de concorrência a que estão expostas as empresas do Brasil moderno, com dois grandes limites. O primeiro limite é que essa mudança não ocorreu no contexto de uma reorganização industrial e tecnológica. Não houve essa mudança de padrão tecnológico que teríamos que alcançar. Correto. E, em segundo lugar,
a elite brasileira foi compensada pelo incômodo desse pequeno aumento de concorrência, pela oportunidade de fazer negócios da China com as empresas públicas. Esses são os dois grandes limites. Agora, quando falamos do problema mais geral, eu apresentei essas alternativas econômicas e políticas. Não estou imaginando que é um negócio como a substituição do capitalismo pelo socialismo do pensamento marxista, que é uma mudança total e repentina, que ou acontece tudo ou não acontece nada. O que eu imagino é que essas reformas estruturais podem ocorrer pedaço a pedaço. E onde ocorrerem, criam instabilidades e oportunidades para outras reformas, criam o jogo de uma dialética de transformação. Na verdade, o nosso pensamento universitário e político continua dominado em grande parte por uma das heranças do marxismo, que é essa ideia que a verdadeira mudança seria mudança total, a substituição de um sistema por outro. E como essa substituição não é viável, e se fosse viável seria perigosa, a não existência da transformação revolucionária acaba sendo um álibi para a prostração. Assim está sendo o Brasil governado também por ex-marxistas e ex-comunistas que encontram na derrocada desse devaneio revolucionário o pretexto para o conluio com as oligarquias brasileiras. Quem o senhor diria que está governando o Brasil? Ex-comunistas e ex-marxistas? Não vou fazer ataques personalistas. Não digo personalistas, mas essa é uma experiência... Eu não consigo imaginar no governo Itamar. Não, todos nós conhecemos, porque esse é o cenário, é a formação típica da pessoa intelectualmente instrumentada na política brasileira. A forma paradigmática da mudança é a reforma revolucionária. Não é a revolução total. Professor, tem um pequeno esclarecimento só com relação a setores, que, se eu não me engano, o senhor acha que certos setores estratégicos não podem ser privatizados. O senhor mora num país, numa democracia, onde eu não sei quais os setores estratégicos de produção que não são privatizados, não são da economia privada. Até se as fábricas de foguetes, de equipamento militar, todas elas são, se não me engano, são empresas privadas. Até penitenciárias. Até penitenciárias. Quer dizer, se eu não me engano, o senhor disse que há certos setores que não devem continuar na mão do Estado, é isso? Quais seriam esses setores? Mas eu não usei a terminologia de setores estratégicos. O que eu disse é que a retaguarda econômica, as pequenas e médias empresas, sobretudo do segundo Brasil, mas também do primeiro Brasil, precisam ter como aliados e parceiros bancos públicos e empresas públicas que produzam para elas, que produzam aquelas coisas que elas precisam. Que setores? Em todo o espectro da atividade produtiva, desde aços especiais a materiais necessários para a estrutura hídrica de uma lavoura de alto valor agregado. Se vamos, por exemplo, criar no semiárido do Nordeste uma lavoura de frutas e hortigranjeiros, vamos precisar de material técnico para aquilo. E tem que ser produzido. Tem que ser produzido em lotes pequenos, de forma não padronizada, por uma indústria de ponta. Por uma visão estratégica de aliança entre a ponta e a retaguarda. É isto que exige a presença de um setor público. Mas agora já levou e não há empresas privadas capazes de abastecer esse setor? Já levou muito mais do que se imagina em termos de subsídio, de dinheiro, Não é o subsídio. Isso não é um projeto distributivista, é um projeto produtivista. Mas me parece que a colocação do professor ela não vai nesse sentido. Não é uma distribuição de subsídio. Não é uma distribuição de subsídio. Não, é mais do que isso. É muito mais. Eu estou falando de uma parceria produtiva. Eu gostaria de pegar esse ângulo e fazer uma colocação para o senhor. Até pelo debate aqui, pelas colocações dos jornalistas, quer dizer, eu lhe faria a seguinte pergunta. O senhor diz que existe um consenso na sociedade brasileira, um ideário, o social-democrata. Até pelas colocações, eu acho que o ideário mais presente é o neoliberal. Quer dizer, isso não é nenhuma acusação, é um dado. Quer dizer, essa lógica de que realmente o Estado brasileiro não tem mais nenhum
significado para a reprodução econômica e que o mercado, enfim, se emancipou e ele pode se autorregulamentar. Essa é a lógica que está presente, inclusive, em várias dessas colocações. Por uma questão ideológica, por uma incapacidade do Estado não em se importa, gerir? Não importa. Não, mas aí, eu digo, a ideia que se passa permanentemente na imprensa é a ideia de que o Estado está, ou melhor, que o mercado brasileiro está maduro para dar conta desses desafios que nós temos pela frente. Nós concordamos todos que o Estado está falido. Acho que aí há um consenso entre nós. Mas o que está se colocando como alternativa é a perspectiva de que o mercado poderá, por si mesmo, dar respostas para esses desafios, que são desafios de vários tempos, inclusive, como o senhor mesmo colocou. Mercado nós Agora, temos a questão que que se pergunta é, que mercado? Que mercado nós temos que perguntar? Porque vamos colocar um problema geral, que é um problema que está, inclusive, ligado à nossa conversa sobre o direito. A forma convencional do direito de propriedade é a forma do direito de propriedade quase absoluto, no escopo e no tempo. Mas nós podemos imaginar uma outra forma, em que os direitos de acesso ao capital se tornam temporários e condicionais, em que nós privilegiamos no conceito da propriedade a ampliação do acesso ao capital e não o domínio absoluto sobre os recursos. Ora, essas formas alternativas de propriedade exigem a formação de agentes, de entidades, de organizações que têm um caráter misto, público e privado, que são os gestores de fundos sociais e que têm autonomia decisória em relação ao Estado Central, justamente para protegê-las do clientelismo político. Então, eu diria que uma política antidualista, essa política de parceria do Brasil, do Estado com o Segundo Brasil, exige como um dos seus instrumentos a formação de todo um nível intermediário de organizações sociais, que tem caráter misto público e privado, e que atuam no espaço criado por formas alternativas de propriedade. Agora, eu digo, isso que é ampliar a liberdade econômica, é dar aos brasileiros um repertório mais amplo de formas de acesso ao capital. Ampliar a liberdade econômica não é esquartejar o Estado e entregar os pedaços à oligarquia econômica do país. Sem partidos mais responsáveis não vai se alcançar isso, porque nós estamos falando, e o senhor mesmo disse muito bem, precisaríamos despolitizar essas estruturas do Estado. E para isso, o senhor está mencionando e tem defendido um presidencialismo que eu acho que não vai ajudar muito no Brasil nesses próximos anos, a menos que o parlamentarismo vinga no plebiscito do dia 21, não vai ajudar muito. Qual o interesse de um presidente de ter partidos melhor estruturados, pelo menos no quadro atual que eu estou me referindo agora? Eu quero acrescentar um dado que me preocupa, é o verbo que o professor usou, que eu acho também paradoxal em relação ao seu próprio discurso anterior. Quer dizer, é dar aos brasileiros. Na verdade, os brasileiros se darem através da ação política, não? Porque o dar aí é um atalho para descrever isso. Agora, eu digo o seguinte, esse presidencialismo não é uma solução. O que ele é e foi é a opção menos ruim, porque o parlamentarismo era a tentativa de concentrar o poder na classe política. Há duas apostas atrás dessa tentativa, uma razoável e outra insensata. É razoável a aposta de que se os políticos forem responsáveis pelo governo, vão melhorar de qualidade, vão passar do padrão Inocêncio para o padrão Tancredo Neves. Tudo bem. Agora, a outra aposta, que se vai formar no parlamento brasileiro uma maioria que sustente um projeto forte, sem pressão plebiscitária de fora, essa aposta que é insensata. Então o povo brasileiro matou essa charada e manteve o regime do susto passado nas elites periodicamente pela eleição presidencial. Mas aí coloca o problema de esse susto é necessariamente sempre nas elites? Esse susto é no povo, é no segundo Brasil. Esse susto, porque a representação política no Brasil é clientelista no segundo Brasil e é corporativa no primeiro Brasil. E não oferece nos mecanismos concretos da política a oportunidade para formar uma maioria sustentadora de projetos fortes, a não ser
que for tangida por essa pressão popular que vem de fora. O senhor não acha que o Mas, voto professor, distrital a nossa história ajuda isso, latino-americana professor? prova que esse susto muitas vezes deu outra coisa, Sim. quer dizer, foi muito desfavorável. Então, Sem dúvida. nós temos uma experiência, tivemos muita experiência, o senhor no começo do programa se referiu ao nacional-populismo. Nós tivemos várias experiências nacional-populistas no país e em outros países latino-americanos, isso não resolveu realmente. Continuou o país na crise e com interrupções, com regimes excepcionais, militares, etc. E de forma que é um pouco perigoso quando o senhor disse que esse susto que propicia o regime presidencialista é muito bom, mas também É um jogo de alto risco. De alto risco. Mas esse jogo de alto risco, que combina a luta pelo poder e pela presidência e pela reforma com a contestação no dia a dia, é a única alternativa que temos tido ao jogo oligárquico. Então a tarefa agora é reformar esse presidencialismo e mudar as regras do jogo na política. Mas, professor, um parlamentarismo com o voto distrital, esse susto periódico não seria muito mais fácil de ser aplicado? Não, de forma Por que nenhuma. não? De forma nenhuma, porque num país como o nosso, altamente dividido e altamente hierárquico, combinar o voto distrital com o monopólio do poder pela classe política é tornar as coisas invisíveis, é fragmentar de tal forma a luta política que a questão nacional nunca se põe. E ela se coloca no contexto da luta plebiscitária da campanha presidencial. Não entendi. O poder, nesse sistema do parlamentarismo e do voto distrital, o poder está dividido em frações pequenininhas. E cada representante está tratando da problemática do seu distrito, por vínculos clientelistas no Brasil ou por vínculos corporativos, de representação dos interesses organizados no Não outro necessariamente, vai depender Ao de digital quem foi misto, eleito. mundial, O senhor pode eleger lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, um deputado que vai tratar do esgoto em Laranjeiras, mas pressupõe-se que a população eleja o deputado que vai tratar das grandes questões mas nacionais. não necessariamente. Mas a nossa experiência tem sido que nesse lusco-fusco da política brasileira, em que os políticos adotam o mesmo palavrório indistinto, as coisas se tornam mais transparentes quando levadas ao âmbito nacional, que aí se põe as grandes alternativas para... Grandes erros podem ser cometidos, mas também fica muito mais difícil para a elite brasileira controlar o jogo. Agora, eu vejo, então, a manutenção do presidencialismo... Mas nós temos 100 anos de presidencialismo. O senhor acha que as elites não conseguiram controlar o jogo? 104. Não. De presidencialismo popular com voto real, nós temos muito poucos anos. 50, que seja. E anos que deram justamente nessas crises de impasse, nesses sustos que esses quadros dirigentes não aguentam mais e que tentaram acabar através da conspiração parlamentarista. Agora que mantivemos o regime do susto, vamos reformar o presidencialismo e mudar as regras do jogo. Professor, por favor. Soma. Mas o senhor falou, desculpa, o senhor falou em quadros dirigentes, mas os velhos quadros dirigentes estavam no presidencialismo. Leonel Não, Brizola, eu acho que... Orestes Quercia, Antônio Carlos Magalhães. No parlamentarismo também existem velhos quadros dirigentes. Acho que por aí... Eu gosto muito... Se o senhor permitir terminar minha pergunta, eu não estou defendendo o parlamentarismo. Eu estou apenas dizendo que, pela colocação do professor, também há esses velhos quadros políticos no presidencialismo. A colocação que eu lhe faria é a seguinte: eu penso que o seu ângulo para abordar esse problema é muito interessante. Quer dizer, e interessante por quê? Porque eu acho que nós corremos o risco de, da maneira como o debate sobre o plebiscito foi travado, de pensar que a engenharia institucional por si só pode resolver todos os problemas do país. E aí nós saímos da lógica do homem salvador para a lógica do sistema salvador. Então, eu acho que essa colocação ela é muito rica, as colocações que o senhor fez. Agora, a pergunta que eu lhe faria é o seguinte: nós não corremos o risco também de, se acontece uma vitória, o que tudo indica ela está selada, muito acachapante do presidencialismo, de todo o ímpeto pela reforma institucional que vem se generalizando na sociedade brasileira acabar ficando contido? Quer dizer, e ao invés de nós não faremos nem a mudança de sistema e talvez não façamos nem a mudança no sistema. Em suma, a reforma do presidencialismo ficará prejudicada. Eu queria acrescentar nisso. O senhor fala em conflitos, mas como seria possível fazer uma reforma no presidencialismo se não por meio de alianças? E o senhor também falou ainda há pouco que seria necessário que as esquerdas se unissem para um determinado campo, darem início a essa agenda. Mas aí qual seria o conflito entre esquerda e direita?
Se nós supusermos que for eleito na eleição presidencial um presidente que represente um dos partidos de esquerda e que proponha um projeto forte de mudança, logo em seguida se coloca o problema do presidencialismo clássico, que é o problema do impasse. Então vamos sucumbir ao impasse ou vamos inventar os mecanismos capazes de resolver o impasse? É claro que o desfecho mais provável, a linha de menor resistência, é sempre um malogro. É sempre o não inventar. Mas a manutenção do presidencialismo nos colocará, mais uma vez, diante desse impasse histórico, numa situação em que já fizemos uma certa aprendizagem coletiva. E temos, pelo menos, a oportunidade histórica de mudar essa situação. É isso que eu estou propondo. Mas essas reformas, quais seriam essas reformas do sistema presidencialista? Eu defenderia um presidencialismo que desse grande relevo a mecanismos para a resolução de impasses entre o presidente que propõe reformas e o Congresso que resiste. Então, eu dou o exemplo de 3 mecanismos desse tipo. Primeiro, deve-se fazer uma distinção entre programa de governo e legislação episódica. O programa de governo tem primazia, pode ser até registrado antes da eleição na Justiça Eleitoral. Corre com rito especial, antes de negociação sobre legislação episódica. O Congresso aceita ou recusa. Se o presidente e o Congresso não se acertam sobre o programa, podem talvez se acertar sobre os termos e a realização de uma consulta popular. Não. O programa pode ser apresentado antes das eleições, mas o programa vai ser apresentado ao Congresso, ao país antes das eleições, e ao Congresso depois das eleições. Aí não pode ser mais rejeitado. E foi eleito com base nesse programa? Não, mas no regime presidencial, o Congresso pode recusar o programa de um presidente. Pois nós teríamos um plebiscito por semana se isso acontecesse aqui no país. Não é verdade. A cada impasse? Não é verdade. Porque o Congresso e o presidente têm que se acertar sobre a realização e os termos de uma consulta popular. Isso não é tão fácil assim. Esse mecanismo já existe, já dá medida provisória. Não, acho que não. Acho que não. Não atrelado a essa ideia de primazia do programa. Agora, se não se acertam sobre a consulta popular, ou se o resultado da consulta popular não é decisivo, um terceiro mecanismo. Cada poder do Estado, o Congresso e o presidente, deve ter o direito de convocar eleições antecipadas, desde que o poder que convoque as eleições, impondo o risco eleitoral a outro poder, tenha que correr ele próprio esse risco. O presidente pode dissolver o Congresso? Desde que ele próprio tenha que se submeter a novas eleições. Está entendendo? As eleições são sempre para os dois poderes. Entendi. Os dois poderes. Então, dir-se-á é uma forma híbrida. É uma forma híbrida. presi-parlamentarismo. Não, dir-se-á é uma forma híbrida de parlamentarismo e presidencialismo. Realmente é original. É original esse sistema. Só que radicalmente Existe diferente. algum lugar do mundo esse sistema? Não. Só que radicalmente diferente no conteúdo e nas consequências. O presidente tem Minutinho, por favor. 7 anos. Não, mas ele... Minutinho, por favor. Não pede o mandato. Radicalmente diferente no conteúdo e nas consequências desse regime híbrido que estão discutindo aí. Mistura do sistema alemão com o sistema francês. Porque o regime híbrido convencional europeu é o regime que, nas condições brasileiras, condena o governo à fraqueza programática. E esse regime que eu estou descrevendo é o oposto. É uma maneira de acelerar a prática das reformas estruturais. Ora, o que é isto, se não um pequeno exemplo da necessidade e da possibilidade de imaginar instituições alternativas. E o senhor acha que da vocação do pensamento jurídico para ser agente dessa tarefa de reinvenção das instituições. E o senhor acha que essas reformas, dessa maneira, estão na cabeça, de alguma forma, das lideranças políticas do presidencialismo? Não. O que está na cabeça agora de uma parte da elite brasileira é, no processo de revisão constitucional, impor o presidencialismo congressual, quer dizer, enfraquecer o presidente, para criar o pior dos dois mundos. Mas isso a atual Constituição já dá conta. E na cabeça de outra parte da elite está a consciência, o temor antecipado dessa problemática dos impasses, mas ainda não o desenho de uma solução. Professor, o
O senhor tem insistido aí bastante na necessidade de um revigoramento do sistema tributário nacional, um revigoramento das políticas públicas. Entretanto, os nossos cursos de direito financeiro, de direito tributário, a própria atividade dos tributaristas brasileiros acabou se concentrando praticamente num ponto: as limitações constitucionais ao poder de tributar. Muito bem. Como conciliar este impasse? Afinal de contas, qual é o papel do pensamento jurídico, qual é o papel dos juristas nestas questões? Controlar o poder do Estado ou instrumentalizar a sua ação? O papel secundário, o papel profissional, é reivindicar e esclarecer os direitos dos cidadãos, tal como postos. Mas há um outro papel que eu salientei nessa nossa conversa, que é ajudar a reimaginar as práticas. Então, tome o seu exemplo aí da tributação. Nós temos que ter uma discussão sobre a forma essencial da tributação. O tributo mais eficiente e mais equitativo para o Brasil seria um tributo universal e direto sobre o consumo, que funciona da seguinte forma: o contribuinte prova a renda, como ele prova hoje, ele prova a poupança no sentido amplo. Isenta-se o consumo popular e o tributo incide em escala altamente progressiva sobre a diferença entre a renda e a poupança. Para fiscalizar isso, realmente seria muito difícil. Não tem nenhuma diferença em relação ao imposto de renda. Faço só com o assalariado. Porque a única quantia provada é renda. É do interesse do contribuinte demonstrar a poupança, porque é sobre a poupança que ele não vai pagar. Agora, isso tem duas consequências. Primeiro, que a tributação, em vez de ser inimiga do investimento e da poupança, vira aliada dela. E segundo, que a tributação incide sobre o que importa, que é a hierarquia dos padrões de vida e a apropriação individual do excedente social. Mas quem tem dinheiro poupa em dólar e lá fora... O desejável seria, então, que esse imposto sobre o consumo, viesse combinado com o imposto sobre o patrimônio, sobre a riqueza, que abrisse um caminho em direção à descoberta das fontes da renda. Agora, é claro que a reforma nos mecanismos da tributação precisa andar em paralelo com o investimento na máquina arrecadadora do Estado. E precisa começar por uma providência muito simples, que é pôr 200 pessoas na cadeia e dar o exemplo das consequências da sonegação. Por que só 200? Eu estou sendo agora Marcelo, modesto e realista por incentivo das suas perguntas. Foi excessivamente realista, eu diria. O senhor é filiado ao PDT, é muito amigo do governador Brizola. Eu só não entendo como é que o senhor prega esse radicalismo democrático no partido que, segundo os adversários, é de um dono só. Permita que eu explique por que eu optei pelo PDT. Depois que tive a experiência malograda de imaginar que o PMDB, de cuja fundação participei, seria o veículo de uma convergência entre as esquerdas independentes e os liberais progressistas. Eu tive que escolher entre o PT e o PDT. Como disse antes, esses dois partidos, na minha visão, deveriam estar juntos. PDT e PT. PDT e PT, porque refletem a divisão do país em vez de enfrentarem a divisão do país. Agora, tendo que escolher entre o Brasil organizado, o Brasil dos Mauricinhos e o outro Brasil, prefiro ficar com o outro, porque é aí que está a esfinge. Agora, a esse fator programático e decisivo acresceu o outro, de ordem psicológica. Eu convivi como assessor do antigo MDB, à frente de oposição, com esses políticos que agora estão divididos entre os partidos. O que senti na grande maioria deles é que eram e são homens basicamente satisfeitos com o país, com a sua vida, com a sua situação no país, e que adotam esse vocabulário progressista, que é a grande fantasia da política brasileira. Em Brizola encontrei o oposto. Encontrei o marginal, o revoltado, o garibaldiano, o carbonário, que procura de vez em quando se tornar mais aceitável. E muito mais empatia tive com esse segundo modelo, porque embora tenhamos experiências radicalmente diferentes, o governador Brizola e eu temos certas semelhanças psicológicas. Quais sejam? O Brizola é um pragmático?
O governador Brizola, para ser franco, tem de vez em quando se deixado levar por esse pragmatismo antipragmático, que é a maldição da política brasileira. Bom, professor, nessas ocasiões tem cometido grandes erros, mas a trajetória fundamental dele é a trajetória da resistência. E é uma trajetória muito voltada para essa problemática da divisão dos dois países. Aqui eu dou tanto valor. Que grandes erros ele teria cometido, professor, que o senhor mencionou? Houve o erro da aproximação com Collor, que eu acho que ele compreende hoje. Mas muito mais importante do que isso é o sentido geral da trajetória dele. Quantos homens há no país que têm uma trajetória dessa integridade? Não vai de tal ser um erro forma que se fatal, possa isso? fazer uma leitura da biografia deles. Mas E o senhor dizer, não diria não que ao são as demorar- palavras, são os atos. O senhor não diria que ao demorar a se afastar do Collor, ele foi o menos oportunista de todos os políticos? Há muitas razões que Ou seja, levaram... isso seria uma virtude, não um defeito? Não, há muitas razões que levaram a isto. E uma foi a analogia falsa, ao meu ver, com as experiências de Getúlio e de Jango. Mas o senhor, quando o senhor fala do risco da vingança dos excluídos, mas eu acho que esse risco já está ocorrendo no Brasil, está ocorrendo em alguns outros países até, eu acho que as periferias das grandes cidades essa vingança já começou. Mas no Brasil, pela proporção dos excluídos, ela é muito presente, ela é muito visível. Aqui em São Paulo, mas também no Rio. E no Rio se organizou, os excluídos estão se organizando. Entendo que fora do direito. Quando o senhor endossa a política do governador Brizola, o senhor está endossando essa forma de favorecer a organização dos excluídos da forma que estão se organizando no Rio de Janeiro? Eu não entendi essa pergunta. Eu não diria que o ponto forte da atuação política de Brizola seja nem a clareza programática, nem a organização popular. Sim. São pontos menos fortes, são pontos mais fracos da atuação dele. Forte nele é a intuição e a integridade da trajetória. Eu não tenho dúvida. Que leva a essa vocação contestadora. Agora, qual é a prática no Rio que poderia ser transposta para outras cidades brasileiras? E só uma pergunta em relação, quer dizer, pensando a colocação do Jacques, quer dizer, de certo modo o governador Brizola liberou as ruas do Rio de Janeiro para as camadas subalternas. Mas ele não apresentou uma política de incorporação à cidadania. E isso é um problema grave, porque ele deixa essas camadas relativamente liberadas de controle social nas mãos do poder, do bicho e do crime. Então, essa é uma questão que eu acho complicada. Eu não concordo com essa colocação. Não há nenhuma complacência com essas forças criminosas. O que há é uma escassez completa de recursos, uma experiência que Brizola compartilha em geral com os governadores brasileiros, que eles têm que enfrentar em seus estados problemas nacionais sem ter recursos nacionais. Esse é o problema comum, o drama comum que os governadores enfrentam no Brasil. Agora, Brizola tem preferido liberar essas forças desorganizadas quando não pode atendê-las, em vez de reprimi-las, como quer a parte reacionária das elites. Professor, já que o senhor está falando de um presidenciável explícito, eu gostaria que o senhor, em rápidas pinceladas, também dissesse a sua opinião sobre outros presidenciáveis que estão aí, né, como Lula, Quécia, Maluf, Antônio Carlos Magalhães, e se o senhor acha que é o momento de se precipitar uma campanha sucessória agora, faltando 1 ano e 8 meses para acabar o mandato. Não concordo absolutamente com a reclamação que diz que precipitar a campanha sucessória é subverter as condições da governabilidade. O projeto de governabilidade só se justifica à luz de um programa de governo. O problema da governabilidade não há que haja críticos ou pretendentes na sucessão presidencial. O problema é que o governo não tem projeto. Esse que é o problema da governabilidade, que há essa falência de projetos e de alternativas. Mas você não acha que a relação do governo Itamar com o Congresso, qualquer coisa que ele venha a fazer ou deixar de fazer, vai estar na dependência das candidaturas já colocadas, dos partidos já colocados? É indispensável que essas candidaturas se ponham. Do meu ponto de vista, quanto mais cedo, melhor. Porque esse é um dos veículos possíveis para impor uma discussão nacional às elites que não querem ouvir essa discussão.
E na escalada da campanha presidencial, tenderão a prosperar os candidatos mais contestadores. Há esse palavrório, essa neblina densa da política brasileira, e o povo vai fazer um julgamento intuitivo para penetrar essa neblina e ver quem tem mais credibilidade como contestador. Professor, nosso tempo já está se esgotando. Eu lhe faria uma última pergunta, aproveitando a discussão sobre a sucessão presidencial. Com quem o senhor acha que o povo vai dar o susto em 94? No primeiro turno, para depois a gente analisar o segundo. Que na Divina Comédia do poeta Dante Alighieri, o castigo dado aos que fazem previsões é que há uma corda no pescoço virando a cabeça deles para trás. Então, eu não me aventuraria a previsões. O que posso dizer é que eu apoio a candidatura de Leonel Brizola. Se Leonel Brizola não entrar no primeiro turno e outro representante da esquerda entrar, Lula, é claro que apoiarei o outro. E creio que nosso partido apoiará o outro. O senhor concorda que a tendência... Mas essa sucessão vai ser uma grande oportunidade para o povo brasileiro de mudar esse jogo. E creio que a direita não tem hoje no Brasil nenhum candidato que tenha boa chance de se apresentar ao país Paulo Maluf, como contestador. A direita conseguiu emplacar no Brasil com candidatos que conseguiam fingir serem inimigos da oligarquia. E que tinham tipicamente um perfil psicológico napoleônico. É muito difícil ao Dr. Maluf ensinar algum perfil psicológico napoleônico na praça? Ensinar esse papel. Eu acho que a direita está à falta de um tal personagem. O povo brasileiro tem uma oportunidade agora, não só de passar um susto, mas de mudar o jogo. E esta sucessão presidencial será uma grande aprendizagem coletiva para todos nós brasileiros. Bom, de repente pode ser um susto no bom sentido. Nós agradecemos, então, a presença no Roda Viva do professor Roberto Mangabeira Unger e dos nossos convidados. Lembrando aos telespectadores que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, agora em novo horário, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana a todos.